eu sou a Karina Rechtenwald, sou psicóloga e vim aqui conversar contigo sobre as mordidas. Gente, eu tenho tanta coisa para dizer sobre esse assunto. A gente tem muito mais o que pensar para além da tal da fase oral. Eu tô gravando esse vídeo para compartilhar com vocês uma coisa que eu aprendi e que realmente fez muita diferença na minha forma de entender as mordidas e, consequentemente, de intervir, de saber o que fazer com relação a mim, com relação aos bebês e às crianças e com relação às famílias também. Então vem comigo nesse vídeo. Primeiro, eu quero te dizer para quem é esse vídeo. Esse vídeo é para todos os educadores, para todos os profissionais que atuam na educação infantil, que querem saber mais sobre as mordidas, que já viveram situações difíceis com mordidas e não querem passar por isso de novo, que querem saber como prevenir, se é que é possível prevenir, que querem aprender o que fazer com quem mordeu e com quem foi mordido. Esse vídeo é para profissionais que atuam com a primeira infância, tanto na escola quanto em contextos diferentes, como clínicas, instituições de acolhimento. E esse vídeo também é para as famílias de bebês e crianças que estejam interessadas no assunto das mordidas. Agora, já te aviso, sendo bem sincera, se tu tá em busca de uma fórmula mágica, já pausa o vídeo agora porque esse vídeo não é pra ti e tu vai perder o teu tempo. Eu não tô aqui pra dar fórmula nenhuma, até porque fórmula mágica não existe. Se existisse, não haveria mordidas no mundo, certo? Esse vídeo também não é para aquelas pessoas que não estão abertas ao novo, que não estão abertas para repensar sobre a própria prática. Certo? Já para por aqui também, porque a gente vai precisar fazer isso. As mordidas são um assunto muito delicado e muito estressante para todo mundo. Tem uma pressão de todos os lados para que as mordidas não aconteçam, para resolver isso logo. Eu sei como é ruim se sentir inseguro e impotente, com a sensação de que não há nada que a gente possa fazer para diminuir ou, de preferência, acabar com situações de mordidas. Eu já falei, Karina, muitas vezes para ele, mas não adianta. Karina, eu já pedi para a família, mas não resolve. Eu não sei mais o que fazer. Junto tem, às vezes, uma sensação de culpa, como se a culpa fosse nossa, porque deixamos uma mordida acontecer. É realmente uma situação muito delicada. Nesses anos todos de experiência, eu já passei por muitas situações difíceis envolvendo as mordidas. E me senti, confesso, também sem saber o que fazer, também estressada, também ansiosa, também com medo, assim, indo falar com a família pequenininha, porque o que a gente vai dizer de novo que aconteceu? Mais uma mordida com o filho deles. Realmente é complicado. E eu também sei que vocês, educadores, sentem isso muito mais ampliado, potencializado do que eu, porque eu, na qualidade de psicóloga, não passava o tempo inteiro dentro da sala, como vocês ficam com os bebês e as crianças. Vocês devem sentir isso, e eu sei que sentem, de um jeito muito mais intenso. Eu lembro de uma vez que eu cheguei na escola e a professora veio me chamar. Karina, fulano mordeu de novo o Beltrano. E eu não sei mais o que eu vou dizer para a família do Beltrano. Então hoje, quando eles chegarem, tu vem comigo conversar com eles. E aí a gente conversou bastante sobre o que tinha acontecido, eu e a educadora. E bom, no final do dia, assim como combinado, eu nunca vou esquecer. Ela me chamou e disse, Karina, eles chegaram. E ela simplesmente estava se sentindo tão angustiada, tão preocupada, tão insegura e impotente que ela engatou no meu braço e a gente foi de braço dado. Talvez para tentar se sentir um pouco mais segura. E aí era eu que tinha que comunicar. E olha que o pedido para outra pessoa, a coordenadora, a diretora, a psicóloga, falar com a família sobre a mordida, ele é super comum. E sabe o que isso mostra? O quanto a gente se sente pequenininha para ir falar com as famílias em várias situações. Sabe por quê? Porque lá dentro a gente também está na dúvida se a gente está fazendo bem o nosso trabalho. Lá dentro a gente também fica se questionando, será que a responsabilidade não é minha? Onde foi que eu errei? E aí a família pede uma garantia e a gente não pode dar uma garantia de que não vai acontecer de novo, porque às vezes eles estão do nosso lado e eles caem, eles estão do nosso lado e uma mordida acontece.
Então, são realmente situações bastante delicadas. Como psicóloga, também vivi muitas situações em que os educadores me diziam assim: Karina, vai lá e conversa com a Laura agora, porque ela não para de morder. Ou, Karina, ainda bem que tu chegou na escola. Ó, fulano, vai lá e conversa com a Karina na sala dela. Como se eu fosse poder conversar, tivesse esse poder, bem que eu gostaria, tá? Mas eu não tenho, de conversar por 2 minutos com uma criança e ele entender que não pode morder e nunca mais morder na vida dele. Infelizmente, como eu disse antes, isso não vai acontecer porque fórmula mágica não existe. E aí, depois de passar todo esse trabalho, eu pensei, eu tenho duas opções. Ou eu continuo na sofrência, angustiada com essas situações, com dificuldade de orientar os educadores da equipe que eu acompanhava, com dificuldade de orientar as famílias, meio sem saber o que dizer, o que fazer. Ou eu vou estudar para não me sentir desse jeito. E foi aí que começou toda a minha saga de estudos sobre desenvolvimento infantil, sobre as mordidas. Eu busquei cursos no Brasil, cursos no exterior. Eu conversei com um monte de profissionais que eu julgava competentes. Li vários estudos e fui aos pouquinhos me preparando para me sentir melhor e saber o que fazer com as situações de mordidas. Mas eu não queria só saber o que fazer quando a mordida acontecia, mas eu queria saber como conversar com as famílias, como ajudar as famílias, como fazer com que as famílias também entendessem mais sobre as mordidas para manejar em casa da melhor forma possível. E principalmente qual era a minha responsabilidade nisso, o que eu poderia fazer para não me sentir de mãos atadas. Qual era o meu papel? Não só durante uma mordida ou logo após a mordida ter acontecido, mas antes. O que é importante para os bebês e para as crianças? Por que as mordidas acontecem? Se eu não tentar identificar isso, fazer pelo menos algumas hipóteses na minha cabeça, como é que eu vou saber qual é o melhor jeito de agir? E eu vou te contar um pouco do que eu aprendi nesses anos de experiência com tudo isso que eu estudei e que eu troquei com outros profissionais. Nesse tempo todo, eu vi um monte de educadores dizendo: eu vou deixar de bico o dia inteiro, vou deixar aqui no balanço, vou deixar na cadeirinha, vou deixar no carrinho, porque assim ele não morde. Eu vi um monte de educadores dizendo: ai, a prof vai ficar tão triste, eu fico tão triste quando tu morde. Eu também ouvia gente falando assim: tu não tá vendo que tá machucando o teu colega? Tu não viu que ele tá chorando? Eu também vi cenas de bebês e crianças bem pequenas sendo obrigadas a pedir desculpa ou a fazer carinho depois de uma mordida, porque ele tem que aprender carinho a pedir desculpa, porque ele tem que reparar aquilo que ele fez. Sabe o que acontecia? Muitas situações, uma nova mordida. Eu também vi muitos profissionais, na hora de falar com as famílias no fim do dia sobre a mordida ter acontecido, quase que jogarem o problema no colo. Né? E eu digo problema porque pra gente adulto é visto muitas vezes como um problema, é sentido como um problema. Agora, pais, agora, famílias, vocês conversem com a Karina em casa, porque a Karina tá mordendo e mordeu de novo. E aí, sabe o que a família faz? A família pega a Karina de 1 ano, de 2 anos, e vai falando com ela que não pode morder da porta da escola até chegar em casa. No dia seguinte, quando começa a colocar o uniforme e se preparar para ir para a escola, começa a ladainha, não pode morder, e ela se repete até o fim do trajeto. Quando chega na escola, tem um beijo de despedida e uma frase assim: lembra o que a gente combinou, não pode morder os amigos hoje. Não pode machucar. E de repente, a vida dessa criança que morde ou dessa criança que constantemente está sendo mordida se resume a morder ou ser mordido. Parece que é só isso que acontece na escola e a gente para de olhar todo o resto. O quanto a gente também potencializa, aumenta e bota a lupa na situação das mordidas e esquece de ampliar o nosso olhar. Esse vídeo é sobre isso, é sobre essa ampliação de olhar. Não dá para eu pegar uma lupa e ficar olhando só para aquela mordida. Tanto faz se quem mordeu ou quem foi mordido. Eu não
não posso colocar as crianças no lugar de vítima e no lugar de agressor, porque isso não vai ajudar o desenvolvimento delas. E também não vai nos ajudar a saber o que fazer com elas. E presta bem atenção no que eu vou te dizer agora, porque quando eu me dei conta disso, depois de estudar bastante, conversar bastante, a minha forma de intervir mudou. Quando a gente pensa em limites, a gente logo associa com disciplina. Eu queria que vocês tentassem romper essa ligação direta. Limites, gente, não tem relação tão direta assim com disciplina. A gente precisa, na nossa cabeça, ligar limites com o processo de socialização. Karina, não entendi nada do que tu tá falando. Eu tô falando pra gente esquecer, botar de lado um pouco a questão da disciplina e olhar para o desenvolvimento, para como esse bebê, para como essa criança está vivendo nesse espaço coletivo. Que condições ela tem para se socializar? Porque aprender sobre regras, aprender sobre limites, nada mais é do que aprender a conviver em sociedade. A conviver garantindo o mínimo respeito e bem-estar entre todo mundo que vive nesse espaço. No caso, na escola, na casa dessa família, na instituição de acolhimento que essas crianças estão inseridas. A ideia é olhar mais para o processo de socialização, para entender como é que eu, bebezinho, saio do meu mundinho e vou entendendo como é que o mundo funciona, como são as regras. Na casa da minha mãe, do meu pai, na casa da minha avó, na instituição de acolhimento que eu vivo, no mercadinho que eu frequento, na escola que eu frequento, o que a Prof. Maria deixa eu fazer e o que a Prof. Catarina não deixa eu fazer. É sobre conhecer as pessoas, é sobre se conhecer e é sobre conhecer o mundo. Vamos olhar menos para a disciplina e precisamos entender mais sobre o processo de socialização das crianças. Como é ser um ser individual e viver no coletivo. Quando eu entender isso, eu vou saber o que fazer mais claramente, com mais segurança nos casos de mordidas. Fez sentido para vocês? Para mim isso faz um enorme sentido e eu sempre brinco quando falo sobre isso que parece que abriram-se as portas da esperança. Porque quando eu olho dessa forma, eu consigo ver que tem muita coisa que eu posso fazer. Tem muitas formas de intervenção que vão me ajudar. Para pensar sobre as mordidas, a gente tem que ver pelo menos 3 pontos de vista. O dos bebês e das crianças, o das famílias e o nosso. Como a gente está se sentindo? Que lugar é esse que a gente está? Como é que a gente está organizando? Como é que está essa rotina? Então, o buraco da mordida é muito mais embaixo. A situação é muito mais complexa do que ter que ficar o dia inteiro dizendo João, não morde, João, não pode morder. Clara, não puxa o cabelo do colega. Mariana, não arranca o brinquedo da mão do colega. Gente, o buraco é muito mais embaixo e a gente precisa mergulhar nele até o fundo para ir descobrindo as melhores formas de agir. Como eu sei que o nosso estresse custa caro pra gente, mas não só pra gente, pros bebês e pras crianças dos quais nós somos responsáveis. Como eu sei que o nosso tempo é precioso, eu chamei uma colega minha, a Carmen Orofino, que tem mais de 30 anos de experiência na educação, e juntas nós construímos um curso online, direto e reto, prático, sem enrolação. São 2 horas e 40 minutos de gravação para vocês assistirem quando quiserem, pausando no ritmo que vocês quiserem, pausa, anota, pensa sobre, segue mais um pouquinho. São 2 horas e 40 minutos falando sobre mordidas. O nosso curso é o SOS Mordidas. Nele a gente juntou tudo que a gente estudou esse tempo inteiro, tudo que a gente viveu e trouxe mastigadinho, organizado para vocês. A gente listou, para vocês terem uma ideia, 16 motivos possíveis pelos quais os bebês e as crianças mordem. A gente também tem um módulo sobre é possível prevenir? Como? Spoiler aqui,
sim, tem coisas que a gente pode fazer. Lembra que eu não posso dar garantia que as mordidas não vão acontecer, porque provavelmente alguma mordida vai sim. Mas isso não significa que a gente não tem nada para fazer. Gostaria muito de olhar para vocês e dizer: la garantia sou eu. Eu dou garantia que nunca mais vai acontecer uma mordida, mas é óbvio porque eu já disse para vocês que fórmula mágica não existe. Isso não significa que a gente pode ficar e deve ficar de mãos atadas sem fazer nada. A gente vai pensar juntas nesse curso sobre o que fazer com quem mordeu e com quem foi mordido e como conversar com as famílias também. Direto, reto e sem enrolação. E como eu sei que esse assunto das mordidas dá muito pano para manga, eu e a Carmen resolvemos dar um bônus para vocês. 1h30 ao vivo no Zoom com a gente. Um encontro tira dúvidas. Vocês podem participar ao vivo e depois ainda por cima assistir de novo a gravação, porque vai ficar tudo disponível para vocês enquanto o acesso ao SOS Mordidas de vocês estiver liberado. Então, se vocês querem ter mais conhecimento, se vocês não querem mais se sentir tão inseguros para lidar com as mordidas, clica no link aqui embaixo que a gente se encontra no SOS Mordidas. Tchau, gente!